Chapa metálica. Nesta lição você cria uma peça de chapa metálica. Esta lição demonstra como criar um flange base, adicionar um flange contínuo, espelhar a peça e criar novas dobras, adicionar um flange de aresta e editar seu perfil de esboço, espelhar um recurso, adicionar e dobrar uma aba, adicionar um corte através de uma dobra, dobrar e desdobrar dobras, criar um canto fechado, criar um desenho de chapa metálica, adicionar notas de linha de dobra. Observação: se este for o seu primeiro desenho projeto, sugiro fortemente que veja a playlist de iniciantes deste canal para um melhor aproveitamento. Apoie o canal inscrevendo-se, clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like. 0. Criar uma flange base. Para criar uma peça de chapa metálica, você esboça um perfil aberto e usa o recurso de flange base para criar o recurso fino e as dobras. Quando você desenvolve uma peça de chapa metálica, geralmente a projeta dobrada. Isso permite capturar a intenção do projeto e as dimensões da peça acabada. 1. Abra uma nova peça. 2. Clique em flange base da aba, barra de ferramentas chapa metálica. 3. Selecione o plano frontal. Um esboço é aberto no plano frontal. 4. Esboce e dimensione o perfil. Para desenhar a linha com seu ponto médio na origem, clique em linha, barra de ferramentas esboço. Em inserir linha do Property Manager, em opções, selecione linha de ponto médio. Clique na origem para colocar o ponto médio e, então, clique novamente para colocar uma extremidade. 5. Clique em sair do esboço, barra de ferramentas esboço. 6. No Property Manager, em direção 1. A. Selecione cego em condição final. B. Defina a profundidade como 75. Calibres de chapa metálica. Selecione usar tabela de calibres sob calibres de chapa metálica para obter uma planilha que defina as propriedades e valores específicos da chapa metálica, com base no material atribuído. As tabelas de calibres são fornecidas com o SolidWorks e estão localizadas em letra da unidade. /Program Files /SolidWorks Corp /SolidWorks /Lang /Idioma /Chemetal Gauge Tables /. Para identificar o local da tabela, clique em Opções, barra de ferramentas padrão. Na guia Opções do sistema, selecione locais de arquivos. Procure tabela de calibres de chapa metálica em exibir pastas para. As propriedades incluem fator K, espessura do calibre, raios de dobra permitidos. 7. Em parâmetros de chapa metálica. A. Defina espessura como 3. B. Defina raio de dobra como 1. 8. Clique em OK. O esboço é extrudado e as dobras são adicionadas. 02. Árvore de projeto do Feature Manager. Um recurso flange base cria os seguintes recursos na árvore de projeto do Feature Manager. A. Chapa metálica 1. Contém os parâmetros predeterminados, incluindo raio de dobra, tolerância de dobra e tipo de alívio. Para editar, clique com o botão direito do mouse em chapa metálica 1 e, na barra de ferramentas de contexto, clique em editar recurso. O recurso chapa metálica 1 está dentro da pasta chapa metálica. B. Flange base 1. Designe o primeiro recurso sólido da peça de chapa metálica. Para editar os parâmetros do flange base, clique com o botão direito em flange base 1 e, na barra de ferramentas de contexto, clique em editar recurso. C. Plano padrão 1. Planifica a peça de chapa metálica. Ela é suprimida por padrão, visto que a peça se encontra em seu estado de dobra. Para planificar a peça, clique com o botão direito do mouse em plano padrão 1 e, na barra de ferramentas de contexto, clique em cancelar supressão. O recurso padrão plano 1 está dentro da pasta padrão plano. Quando o recurso padrão plano é suprimido, novos recursos são automaticamente inseridos acima dele.
Na árvore de projeto do Feature Manager. Quando o recurso plano padrão não está suprimido, novos recursos vão para abaixo dele na árvore de projeto do Feature Manager e não são exibidos na peça dobrada. 03 Adicionar um flange contínuo. Você pode adicionar flanges à sua peça de chapa metálica com cantos que são automaticamente contínuos. Primeiro, adicione um entalhe para limitar a propagação do flange. Depois adicione e dimensione o esboço para o flange contínuo. 1. Clique em Corte Extrudado, barra de ferramentas Recursos, e selecione a face inferior. 2. Esboce e dimensione um círculo com seu centro coincidente com o ponto médio da aresta, como mostrado. 3. Feche o esboço. 4. No Property Manager, clique em Vincular a espessura sob direção 1 e clique em OK. 5. Clique em Estrutura de arame, barra de ferramentas Exibir. 04. Configurar um flange contínuo. 1. Clique em Flange contínuo, barra de ferramenta Chapa metálica. 2. Selecione a aresta vertical interna como mostrado para criar um plano de esboço normal à aresta selecionada, com sua origem no ponto final mais próximo da aresta. Certifique-se de selecionar a parte superior da aresta. 3. Clique em Inferior, barra de ferramentas Vistas padrão. 4. Clique em Zoom na área, barra de ferramentas Exibir, e aumente o zoom na origem do esboço. 5. Começando na origem, esboce como mostrado. A. Linha horizontal, barra de ferramentas Esboço, com um comprimento aproximado de 20. B. Arco tangente, barra de ferramentas Esboço, com um raio aproximado de 10. C. Linha, barra de ferramentas Esboço, tangente ao arco, com comprimento de aproximadamente 6. Esboço válido. O arco é tangente à aresta longa. Esboço válido. A linha coincide com a aresta de espessura. E o arco é tangente à linha. Esboço inválido. O arco é tangente à aresta de espessura. 6. Clique em Dimensão inteligente, barra de ferramentas Dimensões, Relações, e dimensione como mostrado. 05. Concluir um flange contínuo. Agora você cria o flange contínuo. 1. Clique em Isométrica, barra de ferramentas Vistas padrão. 2. Clique em Sair do esboço, barra de ferramentas Esboço. 3. Clique em Propagar. O flange contínuo é propagado para as arestas tangentes, parando no entalhe. 4. Em Parâmetros de meia esquadria, sob posição do flange, clique em Material no exterior. 5. Clique em OK. 6. Clique em Sombreado com arestas, barra de ferramentas Exibir. 7. Salve a peça como cobertura .sldprt. 06. Espelhar as dobras da chapa metálica. Quando você espelha uma peça de chapa metálica, muitas dobras são espelhadas também. 1. Clique em Posterior, barra de ferramentas Vistas padrão. 2. Aumente o zoom no canto direito da face posterior do modelo. 3. Clique em Espelhar, barra de ferramentas Recursos. 4. Selecione uma das faces planas posteriores, como mostrado, para espelhar face plano. 5. Clique em Corpos a espelhar e selecione o corpo de chapa metálica como mostrado. Para corpos de sólido, superfície a espelhar. 6. Clique em OK. 7. Clique em Isométrica, barra de ferramentas Vistas padrão. 8. Expanda espelho 1 na árvore de projeto do Feature Manager para ver as novas dobras da geometria espelhada. 07. Criar um flange de aresta. Crie um flange de aresta usando as opções Perfil de esboço e Offset. 1. Clique em Flange de aresta, barra de ferramentas Chapa metálica. 2. Selecione a aresta externa, como mostrado. 3. Arraste o flange de aresta como mostrado, então clique. 4. No Property Manager. A. Em comprimento do flange, defina comprimento como 30. B. Sob posição do flange, selecione material no exterior. C. Sob posição do flange, selecione material no exterior. D. Em parâmetros, defina a distância de offset como 15. E, sob parâmetros do flange, clique em Editar perfil de flange para abrir a caixa de diálogo Esboço de perfil.
5. Selecione os pontos finais ao longo do flange base, aresta interna, arraste-os em direção ao centro. Como mostrado. Reposicionar os pontos finais remove a relação entre a largura do flange base e a largura do flange de aresta. 6. Clique em Dimensão Inteligente, barra de ferramentas Dimensões, Relações, e dimensione o flange de aresta. Como mostrado. 7. Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo esboço de perfil e conclua o flange de aresta. 08. Espelhar uma peça de chapa metálica. Você pode espelhar corpos de chapa metálica assim como os recursos de chapa metálica selecionados. Use o plano direito para espelhar o recurso de aresta de flange. O plano usado para espelhar o recurso de chapa metálica precisa ser centralizado entre as arestas do flange base. 1. Clique em Espelhar, barra de ferramentas Recursos. 2. Expanda a árvore de projeto do Feature Manager, no Property Manager. A. Em Espelhar Face Plano, selecione plano direito para espelhar. B. Em Recursos a espelhar, selecione flange de aresta 1 para recursos a espelhar. 3. Clique em OK. 09. Adicionar uma aba. 1. Selecione a face como mostrado. Depois clique em Flange Base da aba, barra de ferramentas Chapa Metálica. Um esboço é aberto na face selecionada. 2. Esboce um retângulo, tornando uma aresta coincidente com a aresta superior do flange de aresta. 3. Dimensione o retângulo para que se projete 20 além do flange de aresta, com comprimento 40. 4. Desmarque a ferramenta Dimensão. 5. Adicione uma relação coincidente entre o ponto médio de uma das linhas longas do retângulo e do flange de aresta. A. Clique com o botão direito em uma das linhas longas do retângulo e clique em Selecionar ponto médio. B. Clique em Adicionar relação, barra de ferramentas Dimensões, Relações. C. Clique com o botão direito na aresta longa do flange de aresta espelhado e clique em Selecionar ponto médio. D. No Property Manager, em Adicionar relações, clique em Horizontal e, em seguida, em OK. 6. Clique em Sair do esboço, barra de ferramentas Esboço. 7. Clique em OK. A guia é adicionada à peça. O SolidWorks vincula a espessura da guia à do flange base. 10. Dobrar uma aba. Especifique como a aba deve ser dobrada. 1. Selecione a face superior da aba e clique em Dobra esboçada, barra de ferramentas Chapa Metálica. 2. Esboce uma linha horizontal com um comprimento qualquer. Dimensione como indicado. A linha de dobra não precisa ter o comprimento exato da face sendo dobrada. 3. Clique em Sair do esboço, barra de ferramentas Esboço. 4. No Property Manager, em Parâmetros de dobra. A. Selecione a face com o esboço abaixo da linha de dobra para face fixa. B. Clique em Material no exterior. C. Defina ângulo de dobra como 90. D. Selecione usar raio predeterminado. 5. Clique em OK. 6. Salve a peça. 11. Adicionar um corte através de uma dobra. Para cortar através de uma dobra, comece desdobrando somente a dobra que você quer cortar. Desdobrar somente uma dobra resulta em um desempenho mais rápido do sistema. 1. Clique em Desdobrar, barra de ferramentas Chapa Metálica. 2. Na área de gráficos, selecione a face e dobre como mostrado para a face fixa e dobras a desdobrar. Você só pode selecionar dobras quando a caixa Dobras a desdobrar está ativa. 3. Clique em OK. Para desdobrar a dobra selecionada. 12. Criando um corte através da dobra. Crie o corte através da dobra. 1. Clique em Corte Extrudado, barra de ferramentas Recursos. 2. Selecione a face mostrada e clique em Normal a, barra de ferramentas Vistas Padrão. 3. Esboce e dimensione um retângulo e adicione uma relação colinear entre a aresta do retângulo e o flange de aresta, como mostrado. 4. Clique em Sair do esboço, barra de ferramentas Esboço. 5. No Property Manager, sob direção 1, selecione Passante em condição final. Depois clique em OK. Para cortar através da região da dobra.
6. Clique em isométrica, barra de ferramentas vistas padrão. 13. Completar o corte entre a dobra. Agora retorne a dobra ao seu estado de dobrada. 1. Clique em dobrar, barra de ferramentas chapa metálica. 2. No Property Manager, clique em coletar todas as dobras para adicionar todas as dobras não dobradas a dobras a dobrar. 3. Clique em OK para retornar a peça ao seu estado de dobrada. 14. Criar cantos fechados. Adicione um canto fechado de um lado da flange base. Um canto fechado estende um flange de forma que o espaçamento entre os dois flanges é reduzido. Para criar um canto fechado, primeiro adicione o flange de aresta ao flange base. 1. Clique em flange de aresta, barra de ferramentas chapa metálica. 2. Selecione a aresta mostrada. 3. No Property Manager. A. Sob ângulo, defina ângulo do flange como 75. B. Em comprimento do flange, defina a condição final do comprimento como cego. C. Em comprimento do flange, se a visualização estiver voltada para baixo, clique em inverter direção. D. Em comprimento do flange, defina comprimento como 85. E, sob posição do flange, selecione material no exterior. F. Clique na caixa de seleção para ativar tipo de relevo personalizado e faça o seguinte. Ponto. Selecione um tipo de alívio personalizado. Ponto. Em retângulo, selecione tipo de alívio. Ponto. Selecione e use a taxa de alívio. Ponto. Defina a razão como 0.3. 4. Clique em OK. 15. Completando os cantos fechados. Adicione um canto fechado estendendo a face adjacente ao flange de aresta em ângulo que você acaba de criar. 1. Clique em canto fechado, barra de ferramentas chapa metálica. 2. Selecione a face do flange base como mostrado para faces a estender. 3. Selecione o atopo para tipo de canto. 4. Clique em OK. 16. Aplanar e dobrar a peça. Você pode aplanar todas as dobras de uma peça de chapa metálica simultaneamente. 1. Certifique-se de que a barra de reversão está no final. Depois, clique em aplanar, barra de ferramentas chapa metálica. Isso é o mesmo que cancelar a supressão do recurso plano padrão que foi criado com o recurso flange base. A peça de chapa metálica aplanada aparece com todas as linhas de dobra exibidas. Também é possível ver uma caixa delimitador em torno da placa. A caixa delimitador é o menor retângulo que pode conter o padrão plano. 2. Para redobrar a peça, clique em aplanar novamente. 3. Salve a peça. 17. Criar um desenho de chapa metálica. Agora, crie um desenho da peça da chapa metálica. Comece com uma vista isométrica do modelo dobrado, depois adicione uma vista do modelo desdobrado. 1. Clique em Opções, barra de ferramentas padrão. 2. Na guia Opções do sistema, selecione Desenhos e estilo de exibição. 3. Em arestas tangentes, selecione e visível clique em OK. 4. Clique em Criar desenho a partir da peça Montagem, barra de ferramentas padrão. E depois em OK para abrir a folha de desenho. 5. Arraste a vista isométrica da paleta de vistas para o canto superior direito da folha de desenho. 6. No Property Manager. A. Em escala, selecione usar escala personalizada. B. Selecione definido pelo usuário na lista e digite 1 para 3. 18. Concluir o desenho de chapa metálica. Em seguida, adicione uma vista do modelo desdobrado. Uma vista de padrão plano é adicionada automaticamente ao Property Manager quando você cria uma peça de chapa metálica. 1. Clique em Vista de modelo, barra de ferramentas Desenho. 2. No Property Manager. A. Clique em Avançar. B. Em Orientação. Em A. Padrão plano, selecione mais vistas. C. Em escala, selecione usar escala personalizada. Selecione definido pelo usuário na lista e digite 1 para 3. D. Clique no desenho para posicionar a vista. A orientação da vista de padrões planos nas vistas de desenho varia.
dependendo de fatores como a maneira como você estrudou o flange base. Para girar a vista, selecione a vista de desenho, clique em Girar Vista, barra de ferramentas Exibir, e marque suas opções na caixa de diálogo. Também pode ser necessário usar Inverter Vista. No Property Manager. 3. Clique em OK. 4. Salve a peça como cobertura.slddrw. Clique em Salvar todos para salvar os dois desenhos e o modelo atualizado se uma mensagem notificar que o modelo referido no desenho foi modificado. 19. Ajustar as notas de dobra. Diminua o tamanho da fonte. Você pode definir o tamanho da fonte assim como outras opções como parte do template do desenho. 1. Selecione o desenho com uma caixa. 2. No Property Manager. A. Sob formato de texto, desmarque usar fonte do documento. B. Clique em Fonte. 3. Na caixa de diálogo escolher fonte, selecione pontos 9 para altura e clique em OK. 4. Clique na folha para desfazer a caixa de seleção. 20. Concluir o ajuste de nota de dobra. Ajuste as notas de dobra para torná-las mais claras ocultando, movendo e adicionando linhas de chamada às notas selecionadas. Neste exemplo, as notas de dobra estão posicionadas acima da linha da dobra. Para obter mais informações, consulte recursos de notas de dobra de chapa metálica. 1. Pressione Ctrl e selecione AP 59.04 graus R7 para baixo 90 graus R1 no flange contínuo localizado na base, como mostrado. 2. Clique com o botão da direita e selecione Ocultar. 3. Repita as etapas 1 e 2 com as notas da dobra do flange contínuo no topo, como mostrado. 4. Selecione para cima 59,04 graus R7 no flange contínuo localizado no topo e arraste para fora da forma da peça para a esquerda. 5. No Property Manager, em linha de chamada, clique em linha de chamada. Você pode alterar o ângulo da uma nota de dobra, o tipo de linha de chamada e o estilo da seta. 6. Repita as etapas 4 e 5 com as 3 notas de flange contínuo restantes. 7. Clique em OK. Para fechar o Property Manager. 8. Pressione Ctrl e selecione as 5 instâncias verticais de para cima 90 graus R1 e para baixo 90 graus R1, ao longo do centro do desenho. 9. No Property Manager, em formato de texto 1, defina ângulo como 0. 10. Clique para posicionar as notas de dobra de forma que o desenho se pareça com a imagem mostrada. 11. Salve o desenho. Parabéns! Você concluiu este tutorial. Apoie o canal inscrevendo-se clicando no sininho para receber as notificações e deixe o seu like.